Olá, vamos fazer a correção da AP? Iniciando a análise da AP, a questão número 1. Os termos em destaque no texto revelam, então, os termos em destaque, ou seja, e o ou são conectivos. E eles indicam o quê? Eles indicam uma alternância do uso do aplicativo para diferentes finalidades, seja para isto ou para aquilo, então ele indica as diferentes finalidades. Aqui na questão 2 é pedido a identificação de uma marca de dúvida. Então, o que é dúvida? É incerteza, aquilo que nós dizemos, talvez, quem sabe, não podemos afirmar corretamente. Então, este fragmento que eu grifei aqui para vocês, do alto, provavelmente da torre, veio a voz do conde. Então, ele ouviu a voz do conde, ele sabia que ela vinha do alto, mas de que alto? Ele não sabia de onde, então ele diz que provavelmente da torre. Aqui na questão 3 aparece um porquê. Agar ganhou 22 quilos por quê? Então o médico ele faz uma indagação para ele. O que mudou na sua vida recentemente? E ele relata, né? Minha tripulação e eu capturamos um carregamento de doces, biscoitos, bolos e tortas. Então leva-se a uma dedução que ele comeu demais. Aqui na questão 4 aparece um texto que é uma campanha, então ele emprega o texto verbal, o texto não verbal, este texto nós chamamos que é misto, e toda a campanha ela usa a criatividade. Então a criatividade é uma das formas de persuadir, de convencer as pessoas a alguma coisa. E neste caso, então, ele está querendo convencer as pessoas a combater o mosquito da dengue. Então, o que ele faz? Ele pega a parte do texto onde aparece a palavra virar, ele vira a palavra de ponta cabeça e vira também os vasinhos de ponta cabeça. Então, ele faz uma combinação entre a imagem, onde aparece a palavra virar, com os vasinhos de cabeça para baixo. Na questão número 5, a pergunta, a paródia do primeiro quadrinho do texto 2 provoca o quê? Então, a história em quadrinho é uma paródia do poema Canção do Exílio. E o que é, então, uma paródia? Uma paródia é quando se pega uma obra consagrada e recria ela. Geralmente, ela é adaptada a um outro contexto. Neste caso aqui, o poeta se refere a palmeiras como sendo planta, e no quadrinho ele vai colocar o Corinthians. Então, na terra dele tem Corinthians, que é o rival do Palmeiras, do time de futebol. Então, o intuito aqui é provocar o humor. Este texto é um artigo e as questões 6, 7 e 8 estão neste artigo. Este artigo foi escrito pelo Vinícius e para ele dar mais credibilidade para o texto dele, ele usa dois argumentos de autoridade. Então ele fala, segundo o Dr. David e de acordo com a neurologista Judy. Então ele emprega isso para dar mais credibilidade para aquilo que ele fala. Então aqui na questão 6, em relação aos benefícios dos jogos eletrônicos, o autor, que no caso é o Vinícius, ele utiliza de que argumento? Então, o argumento que ele usa é que o cérebro tem mais facilidade na tomada de decisões. Já na questão 7, ele cobra para que identifique-se uma marca asseverativa afirmativa. Então, o que é uma marca asseverativa e afirmativa? É quando a pessoa fala ou escreve e ela usa termos que enfatizam a certeza que ela tem sobre aquilo. Então, uma marca asseverativa, aqui no caso, é a palavra claro, né? Já no final do texto. Claro que esse tipo de estímulo precisa de equilíbrio. E aqui na questão 8, segundo a Judy, a neurologista. Então, o que ela defende? Qual é o posicionamento dela? Então, ela defende que há presente nos jogos eletrônicos tudo o que caracteriza a dependência. A questão 9 refere-se a um texto publicitário, né, como nós vimos lá na atividade do Classroom da tatuagem.
Então, é uma campanha que também não tem um objetivo nem de vender um produto e nem de vender um serviço. O objetivo dessa campanha é alertar, né? É conscientizar sobre as drogas. Então, no caso, as palavras livre e escolher foram usadas para causar uma sensação do quê? Então, quando a pessoa escolhe por drogas, a droga não a deixará livre. Tanto que ali no texto, a personagem está sendo presa, né? Então, a escolha por drogas não te deixará livre. Este texto é o fragmento de uma obra literária e deste fragmento nós vamos responder as questões 10 e 11. Então, a questão 10 é o seguinte: o trecho em destaque. Qual é o trecho em destaque? Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. É esse que eu marquei para vocês. E no texto pode ser considerado, este texto, né, esse fragmento, ele pode ser considerado como um discurso indireto livre. E qual é a marca, então, do discurso indireto livre? Se o narrador tivesse colocado assim: Fabiano disse, travessão, impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato, seria um discurso direto. Se o narrador tivesse colocado assim: Fabiano disse que seria impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato, seria um discurso indireto. Então, o discurso indireto livre é quando nós ficamos na dúvida: quem que está falando isso? É o narrador ou é o Fabiano? Então, este texto ele foi narrado em terceira pessoa e é um narrador onisciente, é aquele que sabe até o que o personagem está pensando. Então, aqui, o trecho em destaque no texto pode ser considerado um discurso indireto livre, porque ele foi utilizado para representar o que o Fabiano pensou frente à situação de abandonar o filho. A questão 11. A ideia de abandonar o filho naquele descampado, pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto. A ação de pensar refere-se a quem? Quem é que pensou? Então, no caso, quem pensou foi o Fabiano. Para responder a questão número 12, né, para se safar do inferno, João Grilo argumenta com a Compadecida que. Então, qual a argumentação que ele faz com ela? Então, este texto, ele também é um fragmento de uma obra, né, do filme do Ariano Suassuna. E quando eles vão ser julgados, então, a Compadecida fala de mandá-lo para o purgatório. Então, ele chama a atenção dela para isso, ele argumenta com ela isso. Não vamos pedir o baixo, vamos pedir o alto. Vamos pedir o céu, porque aí fica muito mais fácil negociar a minha vinda para o purgatório. Se pedirmos o purgatório, nós vamos negociar o quê? Não tem mais. É como, de repente, quem vai vender um carro. Ele coloca o preço alto, acima do que ele pretende, porque aí, numa negociação, ele chega no preço pretendido. É como um jovenzinho quando vai sair de casa. O que ele fala para a mãe? Mãe, eu posso chegar às 23? Ele joga um horário alto, porque caso haja uma negociação, a mãe vai jogá-lo para 22 horas, por exemplo. Agora, se ele fala, mãe, eu posso chegar às 22 horas, a mãe vai negociar sempre para que ele chegue antes. As questões 13 e 14 referem-se à sinopse do Rei Leão. Então, a questão 13 há uma ideia de oposição no seguinte trecho. Então, o que é a ideia de oposição? A oposição é uma ideia contrária. E neste caso aqui aparece a conjunção mas. A conjunção mas ela tem a finalidade de unir duas orações e indicar uma situação adversa. Então, por exemplo, estudei muito, mas não fui bem no teste. Então, é uma ideia de oposição, porque quem estuda é para ir bem. Então, no caso aqui, a oposição está ligada pelo termo mas nem todos no reino comemoraram a chegada. Então, há uma oposição. E a questão 14, a finalidade dessa sinopse de filme é o quê? Então, para que a pessoa lê uma sinopse? Então, qual é a função da sinopse? É de colocar o leitor no entendimento dos pontos principais que vão ser tratados, ou naquele filme, ou naquele texto científico,
ou naquela obra literária. Lembra quando nós fomos fazer a leitura do Gênio do Crime, que nós fizemos a leitura da sinopse? Então, a finalidade dessa sinopse aqui é sintetizar a história do Pequeno Leão. Após fazer a leitura do texto Rio Tietê, que é um texto informativo, um texto descritivo, responderemos então as questões 15 e 16. A questão 15, o assunto principal do texto é... Então, este texto, qual é o assunto principal dele? Qual a finalidade dele? Então, é fazer um breve histórico do Rio Tietê. A questão 16, no período, tais empreendimentos muito contribuíram para o amplo fornecimento de energia elétrica na capital. A expressão em destaque, ela indica o quê? Ela indica um lugar. Então, o lugar onde tais empreendimentos se constituíram.